Olá, alunos robotistas, bem-vindos a essa aula. Aqui quem fala é o professor Vitor Alves e eu irei acompanhá-los no estudo dos atuadores em robótica. Vocês viram aí na aula passada os sensores com a professora Michele e perceberam como que os robôs conseguem visualizar o ambiente ao seu redor. Agora nós vamos verificar como que esses robôs atuam no ambiente ao seu redor depois de fazer essa análise com os sensores. Então, primeiro, vocês viram que os sensores são conectados às entradas do robô, ou seja, às portas que vão permitir a entrada de informação para o processador poder verificar o que vai ser feito com essas informações. Agora nós vamos estudar os dispositivos que são conectados às saídas do robô, ou seja, aqueles dispositivos que são utilizados para que o robô possa gerar algum tipo de interferência no ambiente, algum tipo de ação. E no caso, se a gente for comparar com o corpo humano, os sensores funcionariam aí de maneira semelhante aos nossos 5 sentidos, enquanto que os atuadores funcionariam de maneira semelhante às pernas, braços e até mesmo às vozes, né, que nós temos aí. E esses atuadores podem ser usados para diversos fins, desde a locomoção do robô até a movimentação de algum tipo de carga, coleta de algum item, enfim, algum tipo de movimento que precisa ser gerado. E além desses dispositivos, é possível também conectar outros dispositivos que são utilizados para sinalização. E essa sinalização pode ser luminosa ou sonora. E aí esses indicadores vão mostrar para a gente algum tipo de estado do robô, algum tipo de estado do sistema que ele está operando, enfim, algum tipo de dado da pista para indicar que algum trecho já foi vencido ou que ele já coletou determinado item que ele precisava coletar ali durante a missão dele. Enfim, esses indicadores aí, tanto luminosos quanto sonoros, vão ter essa tarefa de nos mostrar alguma coisa que o robô já percebeu, né? De externar alguma coisa que está ali no processamento dele. E aí nós temos a parte de indicação luminosa, feita aí pelas lâmpadas e pelos LEDs, que são dispositivos bem comuns que nós temos aí no dia a dia. O caso das lâmpadas, né, além da iluminação, ela ainda pode ser utilizada para essas indicações. É muito comum o uso de lâmpadas em processos industriais, por exemplo, para indicar algum tipo de falha, alguma sobrecarga, algum curto-circuito. Pode ter uma lâmpada que acende para indicar em qual motor que isso aconteceu dentro de uma indústria, né, se a gente for pensar. E de maneira um pouco mais simples, aí temos a questão dos LEDs funcionando de forma bem parecida. Em eletrodomésticos, nós temos LEDs que indicam alguns estados desses eletrodomésticos. Por exemplo, quando a gente desliga a televisão, é comum um LED vermelho ficar aceso para indicar que ela está em stand-by. Ou quando a gente coloca um carregador de bateria na tomada, ele acende um LED laranja para indicar que a bateria está sendo carregada, e depois de um tempo acende um LED verde para indicar que essa bateria já foi completamente carregada e a gente já pode desconectar o carregador da tomada. Isso também pode ser aplicado aos robôs. Se o robô móvel já venceu um certo trecho da pista, ele pode acender uma lâmpada indicando isso, ou piscar uma lâmpada para indicar isso. Ou se ele chegou em um trecho onde ele encontrou uma fita verde e sabe que é necessário virar à direita ou à esquerda, ele pode ligar um LED também para mostrar isso daí para a gente que está assistindo ali ele executar aquela tarefa. Outra possibilidade é dos sinalizadores sonoros, que são utilizados aí para indicar algum tipo de mudança também, algum tipo de estado, igual os luminosos são indicados também para isso. A diferença é que, nesse caso, ele gera um sinal sonoro. Então, nós temos uma espécie de campainho, de alarme, que vai acontecer de acordo com o que o robô estiver fazendo ali na pista. E é muito comum isso daí acontecer quando a gente tem, no caso aqui do exemplo, né, soar um alarme quando o robô controlado por controle remoto estiver ficando muito distante desse controle e o sinal começar a ficar muito fraco. Então é necessário, né, para o operador trazer esse robô de volta para não perder essa conexão com ele. E no caso também é comum a bateria fraca ser indicada por um sinal sonoro, dar um bip, por exemplo, para falar, a bateria aqui já está acabando, né, é necessário substituir ou colocar essa daqui para carregar pelo menos. Então, dependendo da criatividade do operador ou do robotista, esses sinais, tanto luminosos quanto sonoros, vão ser utilizados como uma forma de nos auxiliar a compreender esse funcionamento do robô e verificar em qual parte do programa que ele já está, né, em qual parte da tarefa ele está naquele momento ali. Além desses dispositivos utilizados para comunicação, para essas indicações, nós temos os dispositivos usados para atuação no sistema. E aí nós temos algumas possibilidades. A primeira delas aqui são os atuadores hidráulicos.
o objetivo deles é gerar movimento. E esse movimento pode ser através do deslocamento de uma haste, que é o movimento linear, ou através de um eixo, né, onde ele vai fazer aí a rotação de algum tipo de polia, de roldana, enfim, engrenagem que vai ser utilizada no robô. E esses atuadores hidráulicos têm como característica o uso de um fluido em alta pressão, normalmente um óleo, que é utilizado para fazer o acionamento desses atuadores, tanto para o deslocamento linear quanto para o deslocamento rotativo. Então, no primeiro caso aqui, o pistão hidráulico gera esse movimento linear que eu falei com vocês. Ele é composto aqui por uma capa, do qual a gente está vendo aqui no exemplo, e a parte de dentro dele é oca. Tem ali o pistão propriamente dito. Quando o cilindro é alimentado ali, né, com o fluido em alta pressão, esse fluido entra e a pressão dele consegue empurrar esse pistão para frente. Ele empurra aqui a partir do chamado diafragma e aí ele consegue fazer o avanço. Então isso aqui poderia ser usado, por exemplo, para abrir uma porta, semelhante ao que a gente tem no ônibus, apesar de que o sistema do ônibus é um pouco diferente, ele é pneumático, mas segue uma ideia muito parecida com isso daqui. E no caso desse cilindro que tem o efeito simples, o retorno dele é feito por mola, ou seja, a partir do momento que a pressão é retirada dessa entrada dele, ele retorna por mola até a posição inicial. Se ele for do chamado efeito duplo, é necessário inserir o líquido de um lado para ele poder avançar, e para ele recuar, voltar à posição inicial dele, é necessário inserir o líquido do outro lado. Ou seja, não precisa manter a pressão, né, o tempo todo para que esse cilindro fique no estado avançado. E temos aí a ideia do motor hidráulico. Os motores são dispositivos que convertem algum tipo de energia em energia cinética, energia mecânica de movimento, em seu eixo. E essa energia aparece aí de modo a fazer alguma carga ser girada. Quando eu falo em carga, nesse caso, né, o motor vai acionar uma carga. Significa que o motor vai colocar alguma coisa para funcionar. Entendo essa carga como algum dispositivo que precisa ser movimentado, como por exemplo, no caso do robô, né, as rodas dele para deslocamento, ou no caso de uma linha de produção, eu posso ter uma esteira que está sendo acionada por um motor, ou até mesmo um elevador também, poderia ser considerado a carga desse motor que a gente tem aí. O motor hidráulico tem uma grande vantagem, que é a questão do torque, um elevado torque. E essa palavra, né, que pode ser também chamada aí de conjugado, está relacionada à força que esse motor pode exercer a partir de um eixo. No caso, nós temos então que conectar alguma coisa aqui, por exemplo, uma polia ou uma engrenagem, e de acordo com o raio do que foi conectado aqui, nós teremos uma certa força. Então essa força em função do raio é o nosso torque, igual nós vamos ver mais detalhado à frente. E esses motores então são utilizados quando se requer uma grande força para fazer o acionamento aí de determinada carga. E a diferença dele para os pistões, né, é que esse fluido passa através das pás aqui do motor, fazendo com que ele gire. Esse eixo aqui vai entrar em movimento. Além dos atuadores hidráulicos, nós temos também os atuadores pneumáticos, que funcionam de maneira muito parecida. A diferença é que em vez de trabalhar com líquido, né, normalmente o óleo, a gente tem aqui a questão do ar comprimido. Então é necessário normalmente trabalhar com um compressor de ar para conseguir fazer esses atuadores pneumáticos funcionarem da maneira correta. E isso pode ser utilizado também em robôs móveis, como por exemplo é o caso de um robô móvel chamado Robotino, de uma empresa chamada Festo, que é muito comum na área industrial, produz aí diversos tipos de equipamentos diferentes, e ela criou esse robô móvel para fins didáticos principalmente. Então esse robô possui uma garra que é acionada por meio de um compressor de ar, uma garra pneumática. Então depois é até interessante vocês darem uma conferida aí para conhecer um pouco mais a respeito desse robô móvel. E esse ar comprimido utilizado aí representa uma grande vantagem em relação ao óleo, que está relacionada à questão do valor, né? Então é muito fácil a gente ter o ar ali disponível na atmosfera, é só mesmo fazer a compressão dele para aplicar no sistema. Se a gente fosse trabalhar com um sistema hidráulico, é necessário usar um óleo específico. Esse óleo deve receber manutenção com certa periodicidade, porque não pode conter impurezas, né? E isso daí acaba tornando o processo todo mais caro. No caso do ar, ele tem ali o seu filtro, né? O compressor tem o filtro de ar para poder garantir um ar limpo de acordo com o que o sistema exige, mas de maneira geral é muito mais fácil conseguir esse ar do que conseguir o óleo. E a desvantagem dos sistemas pneumáticos está exatamente na questão da compressibilidade do ar. Isso daqui pode ser visto quando a gente pega uma seringa daquelas
que não tem agulha. Se a gente tampar a ponta dela e apertar aquela parte de baixo, a gente percebe que o volume de ar lá dentro diminui, apesar de que a quantidade de ar praticamente não diminuiu, né? A quantidade que escapa ali é muito pequena. Isso quer dizer que o ar que está ali dentro está sendo comprimido, as moléculas de ar estão se aproximando. E isso daí gera uma certa diferença quando a gente aplica uma pressão de um lado, né, quando é necessário aplicar ar comprimido de um lado para poder fazer o avanço de um cilindro, e esse ar dentro do cilindro pode ser comprimido ainda mais, de modo a gerar um avanço diferente daquele esperado. Então, no caso dos sistemas hidráulicos, né, a vantagem é que o líquido praticamente não sofre compressão. Então, aquela força que está sendo aplicada ali aparece do outro lado, né? No caso do sistema pneumático, essa força tende a reduzir devido a essa compressão do ar que está ali dentro do cilindro ou dentro do motor. E, por fim, aqui temos os motores elétricos, que são os atuadores mais utilizados em robótica móvel, porque eles trabalham com energia elétrica e ela pode ser armazenada aí em baterias. Isso torna o uso dela bem fácil. E essas baterias depois podem ser recarregadas, o que é bem vantajoso também quando a gente aplica os motores elétricos. E a ideia básica dele é transformar energia elétrica em energia mecânica. Ele faz exatamente o que os outros motores fazem em termos de funcionamento, né? Ele tem um eixo que vai girar e fornecer energia para alguma carga que precisa ser acionada. Isso daí é o básico de todo motor. A diferença é que nesse caso aqui nós temos energia elétrica sendo convertida em mecânica. E aí nós temos aquela mesma ideia, né? O motor girando consegue exercer uma força, no caso é a força no sentido de giro, né? Pode ser considerada aqui o nosso torque, ou conjugado, e além disso tem uma velocidade. Então percebam que nós temos aqui duas etapas. A entrada do motor tem energia elétrica e a saída dele tem energia mecânica. Então pensando em grandezas, né? Ou seja, quais são as características ali que aparecem tanto na entrada quanto na saída que são mais importantes, nós temos o seguinte: da parte elétrica, nós temos tensão e corrente. A tensão elétrica é dada em volts. Vocês já devem ter ouvido falar aí, quem ainda não estudou, né? Nos valores de tensão da tomada, 110 ou 220 volts. Isso daí é o valor de tensão que nós temos. E essa tensão é capaz de colocar elétrons em movimento. E esse movimento dos elétrons é exatamente a corrente elétrica, que é dada em amperes. Então nós temos ali a tensão em volts e a corrente em amperes. Essa é a energia elétrica, né? A combinação das duas representam aí para a gente a energia elétrica que está chegando para o motor. E na saída nós temos grandezas mecânicas, no caso a velocidade e o torque. E isso daí mostra como que essa energia elétrica está sendo convertida. E esses dois parâmetros aí, né, velocidade é super tranquilo, está bem presente no nosso dia a dia, e o torque a gente já viu o que representa. Então uma combinação dos dois, da velocidade e do torque, nos mostra o quanto de energia mecânica a gente tem ali no eixo do motor. E aí depois que esse eixo entrou em movimento, ele vai colocar mais cargas em movimento, como nós já vimos aí também anteriormente. E todos os dispositivos que nós temos no robô, de maneira geral, vão ser acionados por motores elétricos. Como eu falei com vocês, existem exceções, como é o caso aí do Robotino. Mas de maneira geral é muito mais fácil a gente trabalhar com motores elétricos. E de maneira geral, se a gente for entrar no mérito aí dos motores elétricos, nós vamos ver que existem vários tipos diferentes. Aqui estão alguns exemplos. Temos em motor de passo, motor de corrente contínua, motor universal, motor síncrono e motor de indução. E existem vários outros também. E os dois grandes grupos que a gente pode separar os tipos de motores são os motores de corrente contínua e os motores de corrente alternada. Existe uma diferença dos dois tipos de corrente relacionada à variação delas. Como o nome sugere, a corrente contínua apresenta ali um certo valor de corrente e de tensão, e esse valor é fixo ao longo do tempo. Tanto o valor quanto a polaridade, né, o positivo e o negativo, ou o sentido da corrente, também é o mesmo ao longo do tempo. Quando a gente fala em corrente alternada, isso não é verdade, né? Ela fica alterando ali o seu valor o tempo todo. Tem momentos que a tensão é positiva, tem momentos que a tensão é negativa. Então é muito comum ela variar aí de acordo com aquele gráfico da senoide, que a gente vê aí muito em filmes de ficção científica, por exemplo, ou até mesmo quem já estudou, né, acabou aí vendo um pouco desse tipo de sinal. Mas enfim, o nosso foco é exatamente corrente contínua. Por quê? É o tipo de corrente que aparece nas baterias, é o tipo de energia que pode ser armazenada. Energia alternada não é armazenada. A energia alternada que a gente usa aí nas tomadas das casas, por exemplo, ela está sendo gerada na hora. Então foi gerada lá na usina e já está sendo consumida. Por outro lado, a gente consegue carregar uma bateria e transportar essa energia depois, de modo a ter aí os robôs móveis, que é uma grande vantagem desse tipo de corrente.
E aí dentro desse grupo de motores de corrente contínua, nós vamos ter algumas divisões, que a gente vai ver mais à frente também quais são. E aí, como eu falei com vocês, motores de corrente contínua são os mais utilizados em robôs móveis de pequeno porte. E isso aí vale tanto para a locomoção dele, quanto para o acionamento de outros dispositivos, como por exemplo a garra ou uma pá que ele vai usar para coletar algum tipo de material na pista. Então vamos considerar aqui um exemplo para ver a aplicação desses motores. Um braço que tem 3 juntas de revolução, ou seja, ele tem 3 eixos de giro, cada uma provoca rotação entre 2 elos adjacentes, precisará de 3 motores para efetuar o movimento de cada junta de forma independente. Então nós temos aqui esse exemplo do motor, do robô, num braço robótico, e ele tem aqui, a base dele gira, então nós temos um motor que vai fazer esse giro aqui separado, outro motor para fazer esse giro aqui do meio, e um motor para fazer esse giro aqui da parte de cima. E todos eles podem operar de forma independente. Então eles podem ser acionados ao mesmo tempo, provocando ali mais de um sentido de giro no motor, ou podem ser acionados de forma separada, de modo a fazer ajustes ali mais finos. E quanto mais elementos móveis nós tivermos no robô, mais motores a gente vai precisar usar. Então, exemplo, além dessas 3 movimentações que nós vimos aqui, da base, dessa parte do meio do corpo e dessa parte de cima, é possível, por exemplo, colocar uma garra abrindo e fechando. Aí é necessário um 4º motor. Outro movimento também seria o giro da garra. Então seria necessário aqui um 5º motor para fazer isso. Quanto mais movimento tiver o nosso braço, o nosso sistema, mais complexo, maior vai ser a quantidade de motores que nós temos ali. E aí dentro do grupo de motores de corrente contínua, nós temos os que vão ser utilizados para robótica móvel, que são esses daqui. O de corrente contínua puro, que é um tipo de motor que vai ter um giro somente fazendo a alimentação dele, ele já está girando ali continuamente. Motores de passo e servomotores, que nós vamos ver a diferença básica entre eles. Mas a questão é que todos eles são motores de corrente contínua, cada um com sua especificação. Então nós vamos usar baterias para fazer esse acionamento, só vai mudar aí um pouco como que esses motores funcionam. Então as grandezas físicas envolvidas nesses motores são as seguintes. Nós já vimos aqui, o torque, vamos voltar na potência daqui a pouco, nós já vimos o que é o torque e velocidade, que são grandezas físicas mecânicas que são utilizadas no eixo do motor, e temos aí a ideia da potência. E o legal dessa potência é que ela pode ser tanto elétrica quanto mecânica, e ela relaciona aí a quantidade de energia que nós temos sendo transformada em outro tipo de energia. Então um exemplo muito comum aí do dia a dia é pensar no chuveiro. Nós temos lá no banheiro um chuveiro que tem uma potência de 5.000 watts, ou 5.000 watts. O que significa isso? Que a cada segundo que passa, ele converte 5.000 joule, que é uma unidade de energia, em energia térmica. No caso, a energia elétrica é convertida em energia térmica para fazer o aquecimento da água. Então essa potência aí pode aparecer de diversas formas. Eu tenho potência elétrica, potência mecânica, potência térmica, de acordo com o tipo de energia que a gente tem ali. E ela nos indica a taxa de conversão de energia, ou seja, o quão rápido essa energia está sendo transformada. Então, se eu tenho lá o chuveiro de 5.000 watts, ele converte 5.000 joules de energia elétrica em energia térmica a cada segundo que passa. Por outro lado, se eu pego uma lâmpada de LED que tem lá 6 watts, por exemplo, quer dizer que a cada segundo que passa, ela converte 6 joules de energia em energia luminosa. Ou seja, é uma diferença grande, porque a quantidade de energia de cada equipamento ali muda, o que ele precisa converter a cada segundo. E isso daí no final, se a gente multiplicar pelo tempo, essas potências pelo tempo de uso, nós saberemos o quanto de energia aquele equipamento está gastando. Que no caso aí vem lá na conta da CEMIG, a quantidade de quilowatt-hora que nós estamos consumindo. Então, exemplo, se um chuveiro de 5.000 watts ficar ligado por 1 hora, eu vou ter então 5.000 vezes 1. Então vou ter 5.000 watts-hora, que é a unidade de potência vezes a unidade de tempo. E aí o quilo que aparece é 1.000. Então se eu tenho 5.000 watt-hora, é a mesma coisa de falar em 5 kWh. É isso que a potência representa. Mas no caso a gente está falando de potência elétrica. E se eu estiver falando de potência mecânica, como é que funciona? Eu vou ter essas duas características aqui sendo utilizadas para o cálculo da potência mecânica. Nós vamos ver também um pouco mais à frente. E por isso que aqui embaixo está escrito, essas 3 grandezas são interdependentes. Quer dizer, não é possível modificar uma sem afetar as outras duas. Porque tanto velocidade quanto torque atuam na potência mecânica daquele motor ali. E aqui nós temos o princípio de funcionamento do motor de corrente contínua. E esse princípio trabalha aí com as leis do eletromagnetismo.
Então o que nós temos aqui é o seguinte, um ímã permanente, temos aqui o polo norte do ímã de um lado e o polo sul do outro. E aqui no meio nós temos um condutor, um fio, né, de cobre que está sendo percorrido por corrente elétrica. Então vamos entender agora o que são essas letrinhas, né, que aparecem aqui. B é a chamada densidade de campo magnético. Eu tenho que saber isso? Não é necessário conhecer a fundo, né, essas grandezas magnéticas. Mas entendam aqui o B então como o campo magnético. Quer dizer o quê? Do polo norte para o polo sul eu tenho linhas de campo magnético. Ou seja, nós temos aí um campo onde o condutor apareceu. Essa letrinha I é a nossa corrente elétrica, que atravessa o condutor. E nós temos aqui no final o F, que é a força que existe entre o campo magnético do ímã e o campo magnético que a corrente gerou quando fluiu pelo condutor. Então essa daqui é uma lei do eletromagnetismo. Se tiver um condutor percorrido por corrente elétrica, ao redor dele nós temos campo magnético. É só lembrar lá, por exemplo, do desenho do pica-pau, né? Sempre tem algum ferro velho que o pessoal liga lá um eletroímã. Aquele eletroímã que aparece lá é exatamente esse condutor aqui que nós temos, ó. Sendo percorrido por corrente elétrica, vai aparecer então um campo magnético. E aí ele conseguia atrair os carros, né? Para fazer toda aquela confusão que ele fazia lá nos episódios. E aqui, esse campo magnético gerado pela corrente que flui pelo condutor interage com o campo gerado pelos ímãs permanentes. A interação desses dois campos, como você já deve ter visto aí na prática, né? Se eu aproximar um ímã do outro, eu vou ter ali algum tipo de força, seja ela de atração ou de repulsão, depende dos polos, né, que a gente aproximou. Mas a atuação, né, a interação desses dois campos magnéticos gera uma força. No caso aqui, a força aparece perpendicular aos dois, né? Ou seja, eu tenho aqui o campo, a corrente forma um ângulo de 90 graus com esse campo, e os dois estão em um mesmo plano. E essa força aparece no plano de baixo aqui, igual essas setinhas aqui indicam para a gente. A corrente e o campo são perpendiculares, e perpendiculares aos dois nós temos a força. E essa força depende de quê? Da intensidade do campo, ou seja, quanto mais forte for o ímã que a gente está usando aqui, maior vai ser essa força. Depende da corrente que está fluindo pelo condutor aqui, quanto maior a corrente, maior a força. E depende do comprimento desse condutor que está dentro do campo. Então, quanto mais comprimento, né, a gente tiver dentro do campo, maior vai ser essa força. E aí o princípio do motor é esse. Com relação quando a gente faz a alimentação dele, existe uma força que vai gerar aquele sentido de giro. E aí a gente pode ver isso nesse desenho aqui. Então é basicamente o mesmo desenho anterior. A diferença é que, em vez de ter só um condutor atravessando aqui o campo magnético, agora nós temos uma volta inteira de condutor. Essa volta é chamada normalmente de espira. Então aqui para uma espira, o que vai acontecer? A corrente elétrica está subindo aqui, né, indo para cima, e aqui ela está indo para baixo. Então nós temos a corrente nesse sentido aqui gerando uma força para cima, e nesse sentido aqui gerando uma força para baixo. Então é possível ver que essa espira vai girar, né? Se eu pego uma força aqui de um lado subindo e do outro lado descendo, imaginando, né, um eixo aqui de rotação, eu imagino essa espira girando. E aí é possível imaginar que ela vai girar até ficar perpendicular a essa posição dela. Quando essa parte aqui tiver chegado no topo e essa outra parte tiver chegado na parte mais baixa, na posição mais baixa, nós temos uma estabilidade, porque essa força vermelha aqui, né, representada em vermelho, vai continuar puxando para cima e essa força da setinha preta vai continuar puxando para baixo. Então nós chegamos numa posição de equilíbrio. E aí o motor vai parar de girar. Então esse motor aqui, a princípio, não está funcionando muito bem, né? Ele vai precisar de mais alguma coisa. Então o que nós temos para garantir esse giro do motor continuamente é o chamado comutador. Esse comutador troca a polaridade da tensão que está sendo aplicada, né? Como o nome dele sugere. Então toda vez que a nossa espira chegar naquela posição de equilíbrio, o comutador inverte a polaridade. E aí ele fica numa posição de desequilíbrio de novo e vai tender a dar meia volta para equilibrar. Só que quando ele der meia volta, o comutador troca de novo. E aí gera desequilíbrio. Então a cada vez que esse motor aqui, que essa espira der meia volta, o comutador troca a polaridade para garantir esse giro contínuo. Agora, nos motores, o que nós temos não é apenas uma espira, igual apareceu aqui. A gente tem mais espiras. São várias voltas, na verdade, até a gente ter uma força mais elevada. Para cada volta que a gente tem,
a corrente vai passar aqui dentro mais uma vez. Então, se eu tiver 2 espiras, eu vou ter o dobro da força, né? Por quê? A corrente vai passar aqui dentro 2 vezes. Se eu colocar agora 1000 espiras, eu vou ter 1000 vezes a força. Então, a ideia do motor é trabalhar com forças maiores, né? Devido a essa questão do enrolamento, da gente ter mais espiras sendo utilizadas aí no acionamento do motor. Dentro do grupo de motores de corrente contínua, nós temos os motores de passo, que são utilizados para fazer o acionamento de determinados tipos de carga, como, por exemplo, periféricos de computador. Então, se há alguma coisa que tem movimento, como, por exemplo, uma câmera que tem movimento, é comum a gente ter um motor de passo que vai fazer esse movimento. E a ideia é que o motor de passo consiga para a gente um giro muito preciso, porque como eu mostrei para vocês aí, o princípio de funcionamento do motor de corrente contínua, nós temos um motor que gira de maneira contínua, né? Ele está o tempo todo ali girando e garantir uma posição específica para ele é mais complicado. Então os motores de passo vieram para tentar resolver esse problema. Ele funciona, como o nome sugere, né, com passos, com pulsos de tensão que nós vamos aplicar ali às suas bobinas. E a bobina dele é basicamente um fio que foi enrolado. No caso do exemplo que eu falei com vocês aí, aquele enrolamento, né, onde eu tenho várias espiras, aquilo ali é uma bobina, ou indutor, ou mesmo solenoide. Tudo aí representa a mesma coisa. Então, para cada vez que a gente der um pulso nesse motor, ele vai girar uma certa quantidade de graus, um certo ângulo. E se a gente quiser uma volta completa, nós vamos precisar ali de N pulsos, dependendo do modelo de motor que a gente está utilizando. Então, nesse exemplo aqui, ó, nós temos o motor girando de acordo com a aplicação de um sinal de tensão às suas bobinas, aos seus enrolamentos. Então, vamos ver aqui, ele tem 2 bobinas, a bobina X, que foi dividida aqui em 2 partes, enroladas aqui nesse polo, né, do motor, e temos a bobina Y. E aqui acontece o seguinte, o 0 e 1 que aparece aqui nessa tabela representa para a gente ligado e desligado, sendo 0 desligado e 1 ligado. Percebam que nós temos aqui X e X com uma barra em cima. Eles são sempre opostos. Essa barra quer dizer exatamente o oposto. Então, se o X está igual a 0, desligado, o X barrado está ligado. Quando eu inverto o X, eu também inverto o X barrado. Ou seja, não é possível inverter só um dos dois, né? Porque, afinal de contas, eu estou usando aqui a mesma bobina. Então, se eu trocar a alimentação, eu vou trocar essa alimentação para os dois ao mesmo tempo. E para o Y a mesma coisa. Nós temos 0 desligado e 1 ligado. Então, percebam aqui o seguinte. Quando a gente tem essa primeira situação aqui, que é o X desligado, X barrado ligado, Y desligado e Y barrado ligado. Isso daí vai gerar um campo magnético resultante, né? Essas bobinas, quando são percorridas por corrente elétrica, geram um campo magnético. E esse campo magnético resultante é capaz de atrair esse polo magnético aqui dessa parte móvel. A parte móvel do motor recebe o nome de rotor e a parte fixa recebe o nome de estator. Então, toda vez que há uma mudança dessa alimentação das bobinas, como a gente observa aqui da primeira para a segunda linha, o X estava ligado, desligou, e o X barrado estava ligado, desligou. Então, quando acontece essa mudança, acontece também uma mudança no campo magnético resultante que nós temos aqui. E aí esse polo do rotor é atraído para uma posição diferente, igual a gente está vendo aqui nessa animação. Então, toda vez que a gente muda a alimentação desse motor, a gente faz o rotor girar uma certa quantidade de graus. No caso aqui, ele está girando 90 graus a cada pulso. E isso daí não é muito exato, né? 90 graus é um ângulo muito grande para ele girar. De maneira geral, nós temos aí ângulos menores na prática. É possível encontrar, por exemplo, motores que precisam de 200 pulsos, 200 passos, para dar uma volta completa. E aí a gente consegue uma exatidão muito bacana, né? De, se não me engano, 1,8 graus. A cada pulso que a gente dá, a cada passo, o motor gira só 1,8 graus. E aí é possível estabelecer aí uma posição muito exata, né? Muito mais exata do que eu teria no motor de corrente contínua. Então vocês viram lá na parte de sensores, o encoder, por exemplo. Ele é usado para saber o quanto o motor já rodou, né? O quanto que aquela roda já rodou, o quanto que o robô caminhou em uma certa pista. Se a gente estiver trabalhando com um motor de passo, é possível chegar a essa informação sabendo apenas a quantidade de passos. O encoder aqui, por exemplo, já não é necessário. Então esse motor aqui é muito útil quando a gente quer uma posição exata do nosso robô. Por exemplo, eu quero uma garra, eu quero saber se a garra está aberta ou fechada,
ou está em certa posição que eu não posso apertar demais, porque senão eu vou quebrar aquele elemento que ela está tentando carregar, eu posso usar ali um motor de passo. E o legal dele é o seguinte, nesse exemplo aqui nós temos o sentido horário, devido à conexão que foi feita, né, a alimentação das bobinas que foi feita. Então percebam que a cada conexão o norte é atraído um pouquinho mais para o sentido horário. Se a gente inverter essa conexão aqui, ele vai inverter o sentido de giro, igual no próximo slide aqui, ó. Agora com essa alimentação invertida, ele está girando no sentido contrário. E a velocidade de giro dele vai depender do intervalo entre um impulso e outro. Se a gente tiver aqui um intervalo cada vez mais curto, eu vou conseguir fazer esse motor girar cada vez mais rápido. Mas é claro que tem um preço a ser pago, né, por essa velocidade aí que a gente vai ver em breve o que significa, né, qual é esse preço. E aqui é mostrado também o seguinte, numa tabela, né, de um desses fabricantes de motores de passo, nós temos o seguinte, ele fala aqui de uma sequência de passo completo, onde a gente tem duas bobinas ligadas ao mesmo tempo, né, dois pulsos ali ao mesmo tempo, né. Nesse caso nós temos um torque maior, né, um conjugado maior, ou seja, esse motor vai ter mais força para acionar a carga dele, porque eu estou ligando duas bobinas ao mesmo tempo para cada passo. E nós temos também uma sequência de meio passo, onde a gente tem uma bobina ligada, depois eu ligo a segunda, aí eu desligo a primeira para ligar a próxima, né? Enfim, existem momentos aqui onde nós temos apenas uma bobina ligada, e nesse caso aí eu tenho um conjugado menor, um torque menor, porque eu tenho menos campo magnético sendo utilizado para acionar esse motor. Então, como eu falei com vocês, uma vantagem desse motor é que ele pode ser usado em malha aberta, né? Ou seja, eu não preciso do encoder para me informar onde que aquele motor está. Eu consigo, sabendo apenas a quantidade de passos que ele recebeu, de pulsos que ele recebeu, eu consigo definir a posição dele. Eu não preciso ter nada monitorando essa posição para poder fazer o controle. Isso é a chamada malha aberta. Eu simplesmente coloco aquela informação na entrada do motor e já conheço a saída dele, né? Eu não preciso ficar medindo aquilo ali, usando um encoder, por exemplo. Pois o controlador pode conhecer exatamente a posição do eixo com respeito a uma referência, sendo apenas necessário fornecer a quantidade de pulsos requerida para o eixo girar uma quantidade determinada de passos. Então, se eu pego o motor que precisa de 200 passos para dar uma volta completa, se eu quero 90 graus, eu vou dar um quarto dessa quantidade de passos. Então, 50 passos eu sei que ele andou 90 graus. Eu não preciso verificar isso com o encoder depois. Então, eles são utilizados de maneira geral quando a gente vai ter alguma aplicação de serviços leves, porque eles não têm um conjugado muito grande, um torque muito grande, comparado com o volume deles, ou seja, eles ocupam uma quantidade de espaço significativa em relação àquele primeiro tipo de motor que eu falei com vocês, e não vai ter um conjugado muito grande. Então a ideia é que ele seja usado para serviços leves que requerem uma exatidão grande, como é o caso aí por exemplo, de uma câmera de vigilância. É necessário girar ela a tantos graus, a gente pode utilizar o motor de passo para isso. Então, se esse motor for utilizado para acionar uma carga que exija um torque mais elevado, é muito comum ele perder passos, por exemplo. A gente dá um passo nele, ele não gira. Ou a gente dá 100 passos, ele girou só 80. E aí eu perco essa ideia da exatidão dele, né? A grande vantagem dele é perdida. Porque se ele está perdendo passos, eu não sei se ele girou aquela quantidade ou não. E aí toda aquela análise feita em relação à quantidade de passos vai por água abaixo, né? É necessário, então, que ele atue em cargas que exigem conjugado mais baixo. E a vantagem deles é que quando eles estão parados, eles têm um conjugado de retenção elevado, ou seja, eles conseguem manter uma carga estática. Por exemplo, se a gente estiver usando ele para fazer o levantamento de alguma carga, né, numa espécie de elevador, seria interessante porque quando a gente manter esse motor alimentado, ele está parado. Se eu não trocar os passos, né, se eu não mudar a alimentação daquelas bobinas, deixar ele sempre na mesma linha da tabela, ele vai manter um conjugado elevado. Já o motor de corrente contínua simples, se a gente desligar ele, ele vai poder girar, né? O eixo dele pode girar livremente. E aí, se fosse um elevador, por exemplo, que a gente desligou o motor de corrente contínua, esse elevador ia descer de novo. No caso desse daqui, não. Se a gente parar o motor alimentado, ele permanece parado naquela posição. E aqui nós temos uma tabela, um gráfico, que relaciona a velocidade do motor com o conjugado dele. Então percebam que, para velocidades mais baixas, ele tem um conjugado mais elevado, um torque mais elevado, e consegue exercer mais força. E, no caso, como eu falei com vocês, né, à medida que a gente aumentou a velocidade,
ele vai perdendo força, que é aquele preço, né, que eu falei que a gente pagaria se a gente tentar trabalhar com esse motor em velocidades muito elevadas. Então, se ele está perdendo força, vai ser muito comum aqui em velocidades mais elevadas esse motor perder aqueles passos, né? Ele dá um passo e o motor não gira. Por quê? A força que eu estou aplicando aqui não é suficiente para isso. E aí eu começo a ter problemas nesse posicionamento. E é legal ver que esse torque máximo é na posição de repouso, né? Quando a velocidade vale zero, que é quando ele pode sustentar uma carga, igual o caso do elevador que eu falei com vocês. E por fim temos os servomotores, que são motores de corrente contínua, como aquele primeiro exemplo que eu mostrei para vocês, que simplesmente é alimentado e gira indefinidamente enquanto estiver recebendo alimentação, mas a diferença aqui é que ele recebe um controle de acordo com a medição da velocidade dele. Então, nesse caso, o próprio servomotor já traz um dos sensores que vocês estudaram na aula passada, que é o encoder. Essa velocidade é medida através do encoder e é verificado se ela atingiu o valor necessário, de acordo com um valor que foi estipulado pelo controlador. Se esse valor não tiver sido atingido ainda ou tiver sido ultrapassado, é feita a correção, de modo que a velocidade dele pode ser controlada e com base no tempo de atuação, por exemplo, do motor, é possível estimar a distância que ele percorreu, sabendo aí alguns outros parâmetros, como por exemplo a relação de transmissão para as rodas e o próprio diâmetro dessas rodas. Então eles são bastante utilizados em robótica também. E aqui nós temos um exemplo desse funcionamento. Então aqui está o servomotor. O interior dele tem a placa, né, de circuito que vai fazer essa questão do controle. Ele tem a questão da transmissão no próprio motor, que vai ser conectado aí o motor com as rodas, né? Então essas engrenagens aí trabalham com essa questão da transmissão. E aqui existem alguns modelos que são até mais transparentes que a gente consegue enxergar a questão das engrenagens no interior dele. E a ideia básica do sistema aparece aqui em cima. Então nós temos um motor de corrente contínua normal, né, igual a gente está vendo aqui, e esse motor recebe um sinal do circuito que indica aí qual é a velocidade que ele deve manter. Essa velocidade então é medida por um tacômetro, o encoder, né, que vocês viram na aula passada, e de acordo com o sinal de referência que foi aplicado, então exemplo, eu quero que ele gire ali a uma certa quantidade de voltas por minuto. Então ele vai comparar, a velocidade medida está igual à referência que foi colocada? Se houver diferença entre os dois, significa que existe um erro. E esse erro é aplicado no circuito, no servo propriamente dito, que por sua vez vai controlar o motor até que esse erro se torne zero. Por quê? Essa velocidade continua sendo medida e o erro é calculado novamente. Quando esse erro estiver igual a zero, o servo então mantém aquele sinal aplicado ao motor enquanto a referência não mudar, né? A ideia básica dele é um controle na chamada malha fechada, porque ele recebe uma referência e controla a saída medindo o valor dessa saída. No caso, ele fica medindo a velocidade o tempo todo. Não é igual o motor de passo, onde eu tinha ali uma certa posição que eu queria para ele, eu só dava a quantidade de pulsos e pronto, né? Não tinha nenhum tipo de medição. Essa é a malha aberta. Quando a gente faz uma medição, a gente entra então na ideia da malha fechada, igual está aparecendo aqui nesse esquema para vocês. E o sinal que esse servomotor recebe como referência para a velocidade é um sinal pulsado. É uma forma de onda quadrada, semelhante àquela que vocês viram relacionada ao encoder. Como vocês viram lá, o encoder tem um feixe de luz que é interrompido pelo giro da roda. Então toda vez que é interrompido, a gente tem um zero. Quando esse feixe consegue atravessar a roda, nós temos o valor máximo, né? Ou seja, ele fica alternando entre máximo e zero. Essa daí é a forma de onda quadrada. E no caso do servomotor, esse sinal varia a amplitude entre zero e o seu valor máximo. E além disso, ainda varia a largura do tempo que ele fica ligado. Nesse caso aí, a gente tem um sinal modulado por largura de pulso, que tem a sigla em inglês aí, PWM. Então, quem ainda não estudou ele vai ter oportunidade de ver ao longo do curso de automação que ele tem diversas aplicações. E como vocês podem ver aqui nesses gráficos, a gente tem um sinal que opera com a mesma frequência, ou seja, a largura do pulso, não a largura, mas o tempo, né, de duração do ciclo é o mesmo. Então tem aqui o início do ciclo, quando esse sinal muda de 0 para 5 volts. Esse momento onde ele muda de 0 para 5 de novo é o tamanho do nosso ciclo. E é possível ver que o tamanho do ciclo é o mesmo, ou seja, a gente tem aqui a chamada borda de subida, que ele está mudando de 0 para 5, então está subindo, né, o valor.
e essa aqui seria a borda de descida. Então percebam que as bordas de subida acontecem sempre no mesmo ponto. Então, se eu pegar aqui esse sinal com 25%, começou aqui, e aqui eu tenho outra borda de subida. Com 50%, as bordas de subida estão à mesma distância uma da outra, ou seja, o ciclo tem a mesma duração. E aí vai depender do servomotor que a gente está utilizando. Essa duração aqui é de alguns centésimos ou milésimos de segundo. Agora percebam que a diferença está na borda de descida, quando ele passa do 5 para o 0. Se ele estiver funcionando com 25% do ciclo, significa que quando ele chegar em 25% deste tempo aqui de duração do ciclo, ele vai descer. Ou seja, ele ficou em nível alto apenas durante 25% do ciclo. Se ele estiver trabalhando com 50%, ele vai ficar metade do tempo em nível alto, em 5 volts, e metade do tempo em nível baixo, 0 volts. E se ele estiver operando com 75%, ele vai ter exatamente essa porcentagem em nível alto e 25% em nível baixo. E aqui, né, esse primeiro gráfico tem 0%, significa o quê? 0% em nível alto, ele está o tempo todo em nível baixo. E aqui, quando a gente tem 100% em nível alto, ele está o tempo todo em 5 volts. Então, dependendo dessa largura de pulso, o servomotor vai identificar se é necessário aumentar a velocidade ou reduzir a velocidade, levando apenas em consideração essa largura aqui. E ela vai traduzir para ele o que a gente espera em termos de velocidade. Então, é muito comum usar um microcontrolador, por exemplo, para fazer esse tipo de controle da velocidade. É possível fazer a programação dele e gerar um sinal com essa forma de onda e com a largura de ciclo aqui que a gente pode escolher também, seguindo essa ideia aqui do gráfico, né? Até outros valores, inclusive, de acordo com a velocidade desejada. E por fim, temos as grandezas relacionadas aos motores elétricos. Eu falei um pouco delas para vocês, mas aqui está de uma forma um pouco mais formal. Então, como eu falei, né, potência elétrica ou mecânica está relacionada à quantidade de energia que o motor recebe ou que ele entrega para a sua carga mecânica. Então, nesse caso aqui, a potência elétrica é uma quantidade de energia por segundo, ou joules por segundo. Joule é uma unidade de energia. E a unidade da potência é o chamado watt, ou watt, como eu falei com vocês. E a relação que nós temos entre os dois é que 1 watt equivale a 1 joule por segundo. Então, como o caso do chuveiro, né? Se ele tem 5.000 watts, quer dizer que ele converte 5.000 joules a cada segundo. Converte o quê, né? De energia elétrica para energia térmica. E a potência no eixo do motor pode ser medida utilizando aí outros dois tipos de potência. Então percebam que essa potência aqui, que eu falei com vocês, que está em watts, ela serve tanto para a potência elétrica quanto para a potência mecânica. Então eu posso falar que o motor absorve, por exemplo, 100 watts de potência elétrica, ou que ele entrega para o motor 50 watts de potência mecânica. Não é problema algum. Agora, tornou-se um padrão utilizar outras unidades para diferenciar a potência mecânica de potência elétrica. De maneira geral, quando a gente fala em watts, a gente quer dizer potência elétrica. Se a gente estiver usando outras unidades, que seria aqui o cavalo-vapor ou o horsepower, né, o CV para cavalo-vapor ou o HP para o horsepower, a gente está falando então de potência no eixo normalmente. E aí essas duas potências aqui, essas duas unidades de potência, estão relacionadas com o watt. Então percebam que um cavalo-vapor, um CV, é igual a 736 watts, enquanto um horsepower é igual a 746 watts. Então tem essa diferença aí de 10 watts de um para o outro, apesar de que a ideia é a mesma, né, cavalo, vapor e horsepower, mas ela existe porque foram utilizadas unidades diferentes para se chegar nesses valores. Então, de acordo com o tipo de unidade que foi utilizada para esse experimento, né, para poder chegar no valor de CV e no valor de HP, gerou essa diferença aí de 10 watts de um para o outro, que não é problema algum. De maneira geral, é muito comum a gente achar CV, principalmente para motores industriais. E agora o cálculo dessa potência é feito tanto para a entrada, para a potência elétrica, quanto para a saída, potência mecânica. Quando a gente fala então em potência elétrica entrega ao motor, nós vamos multiplicar a tensão de alimentação pela corrente de alimentação desse motor. Conhecendo esses dois valores, nós vamos então conseguir calcular a potência elétrica dele. Já a potência mecânica é sempre menor do que a elétrica se a gente considerar o mesmo motor. Por quê? Existem perdas. Como vocês já devem ter visto, né, colocando um telefone para carregar, por exemplo, é comum o carregador aquecer, mas ele não deveria fazer isso. Logo, essa energia que ele está utilizando para aquecer é uma energia referente às perdas, devido à condução de corrente pelo condutor, pelo próprio circuito do carregador do telefone.
Então, sempre que eu tenho alguma coisa que aquece e não deveria aquecer, eu tenho perdas. Isso aí é comum para todos os tipos de equipamento. E para o motor não é diferente. Só que o motor, além dessas perdas elétricas, devido à condução, ainda apresenta perdas mecânicas. Por quê? Por mais que as peças dele estejam muito bem conectadas, muito bem lubrificadas, novas, enfim, tudo funcionando de maneira correta, ainda existe ali o mínimo de atrito que seja, uma situação real. O atrito não pode ser zero. Então existem também perdas mecânicas. Quando a gente soma essas perdas elétricas com essas perdas mecânicas, a gente percebe que o motor recebe uma quantidade de energia maior do que aquela que ele fornece para a nossa carga mecânica. Por isso que é muito comum a gente falar em uma grandeza chamada rendimento do motor. Eu entrego para ele 100% de energia, mas o quanto sai lá no final, no eixo do motor? Sai 90%? Sai 80% dessa energia? E aí a gente tem o chamado rendimento, que é um número que varia aí de 0 a 1 e representa uma porcentagem. Então, se eu tiver um rendimento de 0,9, significa que 90% da energia que eu entreguei para o motor está sendo convertida em energia mecânica. Os outros 10% são perdas, devido a atrito e devido à parte de condução, de aquecimento, igual eu falei com vocês. Outra característica importante dos motores elétricos, como nós já vimos, é o torque. Ele está relacionado a uma força que o motor exerce devido ao giro do eixo, e é representado pela letra tau, que é exatamente essa aqui, a letra grega tau. E ele está relacionado a uma distância, é uma força aplicada em relação a uma distância do eixo. Então, se eu souber o valor, o diâmetro de uma engrenagem, de uma polia que foi conectada ao nosso eixo do motor, é possível então calcular a força que aparece na extremidade. No caso aqui funcionaria como uma espécie de alavanca. E a unidade para o torque é Newton vezes metro. Então eu já sei qual é a força que ele vai exercer de acordo com o conjugado que ele apresenta, ou com o torque que ele apresenta. Então temos aqui um exemplo. Um motor conectado a uma polia de 10 centímetros, 0,1 metro de diâmetro. Se o eixo do motor está acoplado a uma polia de 10 centímetros de raio e através de uma corda pretende levantar um volume de 2 kg de massa, qual deverá ser o torque exercido pelo motor para levantar esse peso? Então nós temos aqui uma massa de 2 kg, levando em consideração a ação da gravidade, esses 2 kg podem ser vistos aí como 20 newton, considerando a gravidade com um valor de 10 metros por segundo ao quadrado, que é uma boa aproximação, um bom arredondamento. Então significa que esse motor precisa exercer uma força aqui para poder erguer essa carga de 20 newton, porque ela tem exatamente esse peso. Lembrando a diferença entre peso e massa. Massa é dada em quilos, o peso é dado em newton. Para chegar no peso, eu tenho que multiplicar a massa pela gravidade. Então 2 kg, que é a massa, vezes a gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado, temos aí 20 newton. O motor, então, para exercer esses 20 newton, usando essa polia de 0,1 metro, vai precisar de quanto aí de torque. Então é só pensar o seguinte, o torque tem a unidade de newton vezes metro. O corpo, aqui a carga, tem 20 newton e a polia tem 0,1 metro. Então para chegar na unidade de newton vezes metro, eu vou multiplicar esse peso, que é uma força, né, pelo diâmetro, pelo raio, né, dessa polia aqui. Então vou multiplicar 20 por 0,1, chegando aí a um conjugado de 2 newton metro. Isso significa que para conseguir puxar essa carga, né, erguer essa carga aqui, é necessário ter um conjugado de pelo menos 2 Nm. Caso contrário, esse motor não vai ser capaz de erguer a carga, não vai nem ligar, né, não vai começar nem a girar. Aqui estão as expressões. A força, que é o peso, é a massa vezes gravidade, e o conjugado é a força que ele precisa aplicar, que no caso é o próprio peso, multiplicado pela distância do centro do eixo até onde a corda foi posicionada, né, ou seja, o raio dessa polia aqui. Outra característica que nós temos no eixo do motor mecânico é a velocidade angular. Então, normalmente a gente fala em velocidade. Velocidade é um conceito bem tranquilo. Velocidade angular, então, quer dizer que eu estou trabalhando com um certo ângulo. Então, se a gente falar em velocidade em metros por segundo ou em quilômetros por hora, é uma velocidade linear normalmente. Quando a gente fala em velocidade angular, em vez de falar na quantidade de metros ou de quilômetros que esse corpo está se movendo por segundo, ou por minuto, ou por hora, eu estou falando de um certo ângulo que esse corpo descreve a cada segundo. Então é muito comum usar uma dessas unidades aqui embaixo. Graus por segundo, radianos por segundo, que é muito utilizada, é uma unidade
aplicado aí nos cálculos, nas expressões, e o RPM, que são as rotações por minuto, também muito utilizada. Então, se eu imaginar, né, eu tenho um motor ali que gira a 360 graus por segundo. O que significa isso? 360 graus é uma circunferência. Se ele faz uma circunferência por segundo, é a mesma coisa que falar que ele está fazendo uma volta por segundo. Ou, se ele faz uma volta por segundo, em 1 minuto ele vai fazer 60 voltas. E aí ele trabalharia com 60 RPM. E o radiano por segundo? A diferença é que 360 graus equivalem a 2π radiano. Então, se ele estiver operando com uma velocidade de 360 graus por segundo, é a mesma coisa de falar que ele opera com 2π radiano por segundo. É exatamente a mesma coisa. E no caso da parte mecânica, nós vimos que a parte elétrica, quando a gente fala em potência, é tensão vezes corrente. E na mecânica do motor, qual é a potência? Como calcular essa potência usando aí o conjugado e a velocidade? É simplesmente o produto das duas. Se a gente multiplicar, então, o torque em Newton-metro e a velocidade angular em radiano por segundo, nós vamos chegar a uma potência em watts, exatamente a potência que nós temos lá na entrada dele, né? Do mesmo modo, é a mesma grandeza que a gente está falando. Se eu multiplicar, então, tensão de entrada por corrente de entrada, eu tenho a potência elétrica em watts. E se eu multiplicar o torque de saída pela velocidade angular de saída, eu também tenho potência. Mas vale lembrar que esses valores não são iguais. A potência mecânica é menor devido às perdas. Então, considerando aqui, se a potência elétrica entregue ao motor é de 5 watts, ou seja, tensão vezes corrente, 5 watts, e o rendimento, representado pela letra grega eta, uma espécie de N com a segunda perna que é um pouco maior, que nós temos aí esse rendimento indicando a relação entre potência mecânica no eixo e a potência elétrica entregue. Se esse rendimento vale 0,8, significa o quê? Que dos 5 watts que eu entreguei para o motor, apenas 80% estão se transformando em energia mecânica no eixo, né, em potência mecânica do eixo. Então 5 watts vezes 0,8, eu terei 4 watts de potência mecânica desenvolvida. Isso que o rendimento indica para a gente. E, por outro lado, eu posso ver que 4 dividido por 5 também dá o 0,8, ou seja, é a relação entre a potência mecânica no eixo e a potência elétrica entregue. Como o exemplo, o torque do exemplo anterior é de 2 Nm, então a velocidade angular é a potência que foi desenvolvida, que no caso aqui é a potência de 4 watts, dividido pelo torque de 2 Nm. Então, fazendo a divisão, nós vamos encontrar aqui uma velocidade de 2 radianos por segundo. Então, percebam que se eu conhecer a potência e o conjugado, ou torque, eu posso calcular a velocidade. E o mesmo vale para se eu conhecer outras duas grandezas. Se eu conhecer torque e velocidade, eu chego também na potência, né? Enfim, eu preciso de duas delas para poder calcular a terceira. E aqui, considerando um aumento no torque. Se ele for aumentado em 10 vezes, então vamos supor que esse motor, eu troquei de motor. Em vez de trabalhar com 2 Nm, agora eu estou trabalhando com 20 Nm. A velocidade angular seria quanto? Considerando aí a mesma potência desenvolvida. Eu teria que dividir os 4 watts por 20 agora, em vez de dividir por 2, e a velocidade seria 10 vezes menor. Ou seja, se eu tenho uma potência constante e tive um aumento de torque 10 vezes, a minha velocidade cai em 10 vezes, porque a potência ficou constante. Porque se a velocidade não caísse, né, continuasse 2 radianos por segundo, e o conjugado aumentasse para 20, a minha potência agora seria 40. Fazendo aqui o produto dos dois, né, das duas grandezas, eu chegaria a 40 watts. Mas aí, considerando que a potência é a mesma, obrigatoriamente, se uma das grandezas aumenta, a outra tem que diminuir. E a gente viu isso lá no motor de passo. Se a velocidade dele aumenta, o conjugado começa a cair, o torque começa a cair, porque ele já começa a perder passos, né? Já não tem a capacidade de acionar a carga do mesmo jeito. Ele precisaria de uma potência maior para fazer isso. E aqui nós temos então a relação de potência mecânica no eixo do motor e uma curva que nos mostra como que esse conjugado, esse torque, funciona em relação à velocidade de rotação dele. Então percebam o seguinte, à medida que a velocidade de rotação aumenta, o torque começa a diminuir. Então quando a gente chega numa velocidade máxima, que seria a velocidade do motor sem carga, esse conjugado vai ser igual a zero. A partir do momento que a gente colocou uma carga aqui, essa velocidade então vai começar a reduzir até que o conjugado aumente o suficiente para conseguir colocar aquela carga em movimento. Se porventura o torque máximo que é desenvolvido aqui nesse ponto, né, não for capaz de acionar aquela carga, ela vai permanecer parada, né, o eixo do motor vai travar.
E aqui a gente percebe o cálculo da potência. A potência é essa área aqui em vermelho. Por quê? Ela é o valor do torque multiplicado pelo valor da velocidade. E aí, dependendo do ponto onde esse motor estiver operando, a gente vai ter uma certa potência consumida. Igual aqui nesse ponto, ó, onde a gente tem metade do torque máximo e metade da velocidade máxima, nós temos a maior potência desenvolvida pelo motor. E se ele estiver operando ali muito próximo da velocidade máxima, esse torque, né, começa a cair, e aí a potência que nós vamos ter agora é menor, né? A área desse retângulo aqui diminuiu em relação a esse quadrado que a gente tinha aqui no segundo gráfico. Bem, então, isso daí é o conteúdo que eu queria mostrar para vocês a respeito de atuadores. Espero que vocês tenham entendido. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida, esclarecer alguma coisa, fiquem à vontade para me enviar algum e-mail, para me chamar lá no AVA também para a gente bater um papo, que eu explico melhor para vocês os conceitos abordados aqui ao longo dos slides. No mais, bons estudos para vocês e nos vemos em breve.